Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, agradecendo sempre essa equipe maravilhosa, a equipe Espirais de Luz, que proporciona esse trabalho através dos médiuns, através de todos que participam com suas opiniões e sugestões de palestras. Bom, palestra de hoje. Quem foi e quem fica em coma induzido? Já parou para pensar? O que acontece ou o que está acontecendo com as pessoas que estão em coma induzido para serem entubadas? Ou mesmo que estão em coma induzido sem ser para ser entubado? O que será que está passando na mente dessas pessoas? O que elas estão vivendo naquele momento? Porque nós sabemos que o espírito, durante o sono, ele não dorme, como dentro do espiritismo, dentro do livro dos Espíritos, lá fala bem claramente na questão 400. A partir da questão 400, trata sobre isso. O espírito, ele não dorme, ele é ativo o tempo todo. E o que acontece com essas pessoas que estão em coma e sendo entubadas? Então, nesse momento delicado em que os ápices da pandemia se mostram tão avassaladores, a humanidade, ela está preocupada, por um lado, com os seus que estão hospitalizados, é lógico. Mas nós temos aqueles que não estão nesse espectro aí. Eles estão, na verdade, se mantendo concentrados em resolver a possível crise econômica que está atingindo o seu campo de convívio. Ou sua vida apenas, no caso. Se temos alguém pensando em economia, essa pessoa não vai atinar para o que a realidade está trazendo como mensagem clara, pelas experiências vividas por outros, não. Ele vai estar concentrado em resolver plenamente e apenas os problemas financeiros pelos quais ele está atravessando nesse momento. Ele quer resolver isso, não importa o resto. E aí passa desapercebido o que as outras pessoas estão falando, as mensagens e tudo mais. Nos âmbitos da dimensão espiritual, nós temos espíritos de várias classes e momentos evolutivos diferentes. E isso é o que difere a postura durante o processo que podemos chamar de mediador da vida terrena em retorno à pátria. Ou, como estão todos conhecendo, intubação ou coma induzido. Esse período aí, gente, é o período em que a pessoa não se encontra nem, vamos falar, nem encarnada, porque não está vivendo a vida dela como encarnada, e nem desencarnada, porque ela ainda não desencarnou, se desprendeu do seu invólucro carnal. Mas ele está ali, ó. Ele pode vir e voltar para a vida normal, ou a vida encarnada, ou ele pode desencarnar e ir para a pátria espiritual. Então, nesse momento, a pessoa que se encontra ainda ligado ao apego material, olha, o apego material vai ser um obstáculo enorme. Provavelmente, essa pessoa entra em estado de sono profundo, mantendo o inconsciente também em estado de sedação profunda. Ou seja, nesse caso, a maioria dos casos, na verdade, estão sendo sedados fisicamente, e os espíritos nas equipes espirituais também estão sedando o espírito. Por quê? Não é só no plano material que se trabalha para que aquele paciente durma, mas também no plano espiritual, onde as equipes dos espíritos é encarregada de cuidar daquele processo. Vários motivos, tá? Vários motivos vão fazer com que essas equipes se empenhem nessa sedação. Por exemplo, tem alguns que não ficam sedados de forma alguma no lado espiritual. Então, eles entram em desespero, mesmo durante esse sono, ficam ao lado de seus corpos, aguardando ansiosamente para saber o que vai acontecer. Ou uma grande parte adormece profundamente. Mas esses que estão acordados e tomam consciência, eles podem ficar extremamente abalados e confusos. Alguns fogem do hospital,
abandona o próprio corpo à mercê da doença. Ou já tem aquela coisa de fugir e partir para a casa dos familiares, ou fica ali, ó, também perturbando os outros pacientes, fazendo aquela confusão toda naquele, sabe, causando aquele alvoroço, porque não é 1, 2, 3, é muita gente de um lado e do outro tentando controlar a situação da melhor maneira possível. E a espiritualidade, ela é infalível, ela é maravilhosa, mas ela age conforme os méritos e o livre-arbítrio de cada ser que está ali. Mas, por um outro lado, nós temos esses que estão nesse estado negativo, né? Nesse estado de negação, de apego material. Temos, por outro lado, também aqueles que já têm uma consciência mais sóbria e aguardam pacientemente ao lado do seu corpo a resolução do seu processo. Alguns que já estão num estado de evolução mais avantajado, mais à frente um pouco do que outros, eles se prontificam a ajudar outros que estão na mesma condição que ele se encontra. É o que a gente chama de trabalhadores de última hora. A mão de obra está ali presente, sabe? Então, olha só, condições diferentes para cada caso específico, porque cada caso é particular, gente. Em cada situação, o espírito vai agir de alguma forma. Bom, o fato é que nós espíritas estamos pensando que a nova era de regeneração, né, ela vai ser promovida pelos espíritos evoluídos de luz, né? Que tudo vai ser maravilhoso, vai chegar, esses espíritos vão vir, vão comunicar com a gente, vão acalmar e vão falar, olha, a pandemia vai acabar. Não é assim. Nós esquecemos que tudo acontece em dimensões distintas. Não vai acontecer isso, gente. Ou seja, o plano espiritual, no caso, tem espíritos evoluídos que vão cuidar para que tudo se encaixe harmonicamente na sua dimensão. A dimensão material, ela está por conta de outra situação. Nós temos que contar com o que nos é concedido. E sabe o que faz parte dessa experiência? É a experiência vivida por essas pessoas que ficaram no estado adormecido para conseguir sobreviver. Muitos podem até estar confusos, mas teremos os que vão retornar, voltar, lembrar de tudo que vivenciaram enquanto em sono profundo e tiveram o mérito de manter o contato com os espíritos. E nessa história, eles voltam conscientes, plenos. Alguns vão falar sobre essas experiências, né? Aqueles que ainda têm um pouco de ceticismo em sua essência. Mas outros não vão comentar nada, vão só tomar atitudes, vão agir em prol de todos. E o que é esse agir em prol de todos? São as lições que são aprendidas e assimiladas. Quando ele retorna, com certeza, ele traz dentro de si uma mudança. A empatia é potencializada, a vontade de viver, a impressão perante a fragilidade física podem fazer com que eles retornem mais decididos a realizar a reforma íntima e levar essa ideia a outros com mais firmeza, aptos a promover uma mudança regional, estadual, quiçá mundial. Então, o que é isso? É o período de renovação de conceitos, né? Isso é um fato dentro da transição de eras na escala de evolução dos mundos. É isso que está acontecendo agora. A humanidade já viveu e passou por pandemias piores e bem mais agressivas, tá? Do que a do coronavírus que estamos vivendo. A diferença é que na época, os meios de comunicação limitados não faziam o papel de informadores precisos como hoje em dia, né? E isso faz, por exemplo, a comunicação de hoje em dia facilita o combate pandêmico.
Mas, na época, a falta dessa comunicação, ela foi facilitadora de outra coisa. Assim que a pandemia foi considerada encerrada, todos retiraram a máscara e continuaram agindo como antes. Mesmos pensamentos e postura, sabe? Mesmos julgamentos, enfim. O orgulho e o egoísmo continuaram prevalecendo. E não é esse o intuito. E é o ponto principal desse momento que nós estamos vivendo. Quem está voltando agora desse tratamento agressivo, né, cheio de obstáculos, retorna mais consciente, com uma sede enorme de alertar o restante do mundo sobre como é grave, não a doença em si apenas, mas o comportamento social sem caridade e empatia que a maioria da população alimenta nesse momento. O necessário está sendo assimilado pela maioria que está à frente do combate à pandemia, vocês acreditam? Os profissionais da saúde. Além de desdobrar e conviver com a dor diária, não de um apenas, mas de muitos casos durante o dia, eles ainda têm que parar e pensar em suas próprias vidas e famílias. Não é à toa que a gente vê vários deles gravando vídeos de conscientização para a população, chamando a atenção, trazendo para cá essa situação, sabe, mostrando, vamos acordar, vamos ver isso, vamos fazer aquilo. Olha, interessante é que essas pessoas que retornam são aquelas que vão fazer, por exemplo, parte de um grupo de estudo de médiums e que vão fazer esse estudo maravilhados e felizes e alegres e contentes. Nem vão apresentar aqueles dias de má vontade, hoje eu não quero estudar, hoje eu não quero falar nada sobre isso. Não, eles vêm com afinco, porque eles entenderam o quanto é importante esse processo de mudança íntima que a pandemia provoca. Gente, é um grito silencioso que ecoa pelo mundo. Acredite, quem faz a diferença somos nós que ficamos e estamos ainda como encarnados na superfície do planeta. Nós somos aqueles que irão para o hospital ou ficarão em casa isolados de um modo ou de outro. Tem quem vai abrir os olhos observando a experiência do próximo e tem quem vai insistir em ficar estagnado, não aceitando a própria realidade. É por isso que é chamado de limpeza, um momento de limpeza. A necessidade pede amadurecimento, evolução. Quem não conseguiu entender esses dois parâmetros faz parte do imenso grupo que vai migrar para um planeta primitivo e recomeçar sua jornada de onde parou. É muito complexo. Você vê aquela quantidade enorme de espíritos que ainda não assimilou essa evolução, esse entendimento, e ainda alimenta o egoísmo, alimenta o orgulho. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor que isso. Gente, nós somos seres humanos, não existe alguém melhor do que alguém. Existe alguém mais capacitado fisicamente do que outros, mas mentalmente somos todos espíritos e com certeza temos uma grande bagagem de experiências e vivências que fazem com que nós tenhamos a nossa evolução, nosso grau de evolução. Nós temos que aprender a valorizar isso de uma maneira mais segura, mais firme, né? E mostrar essas condições e dar essas condições para que as outras pessoas também tenham aquilo que nós temos. Esse mérito de crescimento, esse mérito de luz, né? É nessas horas que você vê o quanto é importante, sabe, estudar, aprender sobre o espiritismo, evoluir, crescer dentro desse parâmetro, porque a gente não está ligado a rituais, nós não estamos ligados a nenhum tipo de oferendas materiais ou etc.
A gente está ligado aos nossos pensamentos forma. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente intenta para o outro, aquilo que a gente vibra, né? Que é energia nossa, é isso que nós movimentamos, é isso que nós temos que colocar a nossa energia. O nosso espírito está em evolução, em crescimento, e por estar em evolução e em crescimento, na carne, nós estamos suscetíveis a todo tipo de intempérie, para que nós possamos aprender. E a pandemia é isso. Vamos falar assim, é um resgate coletivo. Todos nós estamos no mesmo barco. E vamos sofrer, vamos chorar, vamos sentir saudade, vamos desencarnar, vamos continuar vivendo. Mas o importante é o conjunto daquilo que a gente está aprendendo com isso, sendo passado para frente de uma maneira que traz mais evolução para aqueles que estão chegando no planeta agora e que vão viver a sua vida ainda. É importante ressaltar, gente, que para concluir, uma das maneiras mais práticas que nós temos como espíritas de entender o nosso próximo é quando nós nos colocamos no lugar dele. Então faz uma coisa, deita na sua cama, fecha os olhos, coloca a máscara, aliás, coloca a máscara e fecha os olhos, tá? E se coloque, imagine-se, no lugar de quem está numa maca de um hospital, esperando sua vez de ser atendido, com falta de ar, febre, mal-estar, ansiedade, medo, insegurança e principalmente sozinho, para saber se ele vai retornar para casa ou se ele vai entubar e voltar para a pátria espiritual. Faz isso em casa e imagine-se no lugar dessas pessoas. Isso vai te ajudar a entender até que ponto a aflição pode ou não controlar nossos pensamentos e em que sentido podemos mudar esse sentimento para um pensamento de construção e positividade necessários para todos nós. É um exercício de conscientização, onde você vai ver o que essas pessoas estão passando e, ao mesmo tempo, você se prepara. Eu vou morrer de Covid, Max? Não é isso. Mas em qualquer momento, ou em algum momento da sua vida, você vai desencarnar. E quando você faz isso, você prepara o seu coração para um dos sentimentos mais importantes no processo de desenlace carnal, que se chama esperança. Nesse momento, você aprende que você tem esperança na vida futura. Você pode estar sim deixando a sua vida na carne. É um fato. Mas você também está preparando o seu espírito para a sua vida no plano espiritual. Então a mensagem não diz apenas para nós que estamos no planeta ficando aqui, que nós temos que contar com aqueles que estão voltando do coma, induzido para a intubação, porque eles têm uma mensagem especial para a gente. Uma mensagem que a espiritualidade está tentando dizer para a gente e a gente está ignorando, porque as nossas preocupações primárias são mais importantes do que a nossa espiritualidade. Infelizmente, é assim que funciona e sempre funcionou o mundo. Primeiro a fome, primeiro isso, primeiro aquilo, depois a espiritualização daquele ser. Então, nós aprendemos, é um costume nosso, a espiritualidade entende isso, Deus entende isso, mas nós também podemos nos preparar psicologicamente para que se depararmos com esse problema mais à frente, ou do desencarne, ou de uma situação mais delicada, nós estaremos prontos psicologicamente para isso. E quando
se necessitar, formos entubados, nós não vamos entrar em desespero e vamos estar do lado do nosso corpo, ou aguardando pacientemente o que vai acontecer conosco, ou se prontificando a auxiliar os nossos queridos irmãos espíritos que estão ali justamente por isso. Eu espero que essa mensagem tenha chegado até vocês de uma maneira clara, vívida, e que vocês compreendam isso de uma maneira bem madura e tranquila, porque essa é a nossa intenção. E não esquece, você vai lá, curtir nossa página no Facebook, vai se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho, que a gente vai publicar um monte de palestras esse mês agora. Tem mais palestra para você lá, inclusive algumas novas também, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Beijos de luz.